Vivemos em um mundo repleto de distrações e preocupações constantes, e é fácil cair na armadilha do pensamento excessivo. Marco Aurélio, o renomado filósofo e imperador romano, nos lembrou de uma verdade essencial. O controle sobre nossa mente está em nossas mãos. Não podemos influenciar os acontecimentos externos, mas podemos decidir como reagimos e processamos esses eventos internamente. Se esta é sua primeira vez em meu canal, peço que se inscreva e dê um like no vídeo para que eu possa continuar produzindo mais conteúdo como este no futuro. Assista até o final, pois o último conselho para superar a análise excessiva o convidará a refletir profundamente sobre sua vida até o momento. Acompanhe-nos durante todo o vídeo e descubra uma revelação que transformará sua visão sobre sua própria jornada. A experiência comum de uma mente cheia de ruídos e pensamentos incessantes é algo que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. A frustração de estar preso em um ciclo interminável de ruminações, a indecisão que nos paralisa e a sensação de estar sobrecarregado pela análise constante são desafios frequentes. O problema com o pensamento excessivo é que ele nos prende em um estado de preocupação contínua com o futuro ou o passado, em vez de nos permitir aproveitar plenamente o presente. Ficamos presos em uma espiral de "e se?", o que nos impede de tomar decisões claras e viver com serenidade. Se você está procurando maneiras de romper esse ciclo e recuperar sua tranquilidade mental, você está no lugar certo. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nossas dicas estoicas, uma fortaleza que o ajudará a superar os desafios inerentes da vida. Continuando, mudar sua perspectiva em relação à gratidão pode transformar nossas mentes, que frequentemente nos enganam, levando-nos por um labirinto de sobreanálise sobre o que nos falta, o que poderia dar errado ou o que ainda não alcançamos. Este é um ciclo sem fim que pode nos deixar exaustos e insatisfeitos. O excesso de pensamento geralmente surge de um foco nos aspectos negativos ou no que ainda não aconteceu na vida, ofuscando as coisas boas que já estão presentes. Sêneca uma vez disse que a verdadeira felicidade está no presente, sem depender ansiosamente do futuro. Esta joia da sabedoria estoica nos incentiva a mudar nossa perspectiva da carência para a abundância, da sobreanálise para a gratidão. Trata-se de reconhecer o valor do momento presente e as muitas bênçãos que frequentemente ignoramos quando estamos ocupados preocupando-nos com o que está por vir. A prática da gratidão nos tira das armadilhas de nossas mentes e nos coloca firmemente no solo fértil do presente, onde a vida realmente acontece. Para fazer essa mudança, comece reconhecendo 3 coisas pelas quais você é grato a cada dia. Não precisam ser grandiosas, apenas genuínas. Podem ser tão simples quanto uma xícara de café deliciosa, o conforto de sua blusa favorita ou uma mensagem de um amigo. Esta prática simples pode desviar sua mente do ciclo de sobreanálise para um sentido de apreço pelo que é agora mesmo em sua vida. Ao se ancorar na gratidão, você não está apenas silenciando o ruído do excesso de pensamento, mas também está enriquecendo sua experiência diária. A gratidão amplia o positivo em nossas vidas e pode transformar lentamente nosso diálogo interno de um de escassez para um de abundância. Com o tempo, essa nova perspectiva pode mudar como você enfrenta os desafios da vida, transformando-os em oportunidades para reconhecer e apreciar ainda mais o que já é bom no seu mundo. Não se trata apenas de se sentir melhor no momento presente, mas de construir uma base de contentamento que pode sustentá-lo nas inevitáveis altas e baixas que a vida apresenta. Aceitar a impermanência e praticar o desapego. Sejamos honestos, nossas mentes frequentemente ficam presas em um ciclo, revendo eventos passados ou preocupando-se com o futuro. Este é o território do pensamento excessivo, onde as ideias se tornam pegajosas e permanecem mais tempo do que desejado. É um desafio que não discrimina, afetando estudantes preocupados com provas, profissionais estressados com apresentações ou qualquer pessoa tentando dormir enquanto a mente trabalha a todo vapor. No meio desta maratona mental, podemos encontrar consolo nas palavras de Epicuro, que nos lembra que quem teme a morte nunca fará nada que valha a pena para quem está vivo. Embora essa citação possa parecer um pouco pesada, trata-se do conceito de impermanência, fundamental para o estoicismo. Tudo muda, inclusive os pensamentos que parecem tão persistentes em nossas mentes. Quando pensamos excessivamente,
Muitas vezes nos apegamos aos nossos pensamentos como se fossem permanentes. Aceitar a impermanência significa entender que os pensamentos vêm e vão, e não são eternos. Essa compreensão pode ser um farol de esperança quando você se sente preso pelo pensamento excessivo. Praticar o desapego implica cultivar o hábito de deixar seguir. É uma espécie de limpeza mental, onde conscientemente liberamos os pensamentos que não nos servem. Você pode fazer isso imaginando um riacho, onde cada pensamento é uma folha na superfície da água que se afasta, ou talvez vê-los como nuvens, sempre mudando, formando-se e se deslocando. Essa visualização não só proporciona alívio imediato, mas também incute uma compreensão mais profunda de que a natureza do pensamento é mudar. Integrar essa prática em sua rotina diária pode transformar sua mente. Não se trata de expulsar os pensamentos à força, mas de permitir que se vão. Deixar seguir não é render-se, é um ato de coragem. Significa que você escolhe não permitir que pensamentos redundantes ocupem sua mente sem pagar aluguel. À medida que você melhora nisso, notará um novo espaço mental, uma tranquilidade que sempre esteve lá, escondida sob o ruído do pensamento excessivo. Aceitar a impermanência não é apenas uma técnica, mas uma mudança para uma forma de viver mais tranquila e presente. Concentre-se no esforço, não no resultado. O excesso de pensamento muitas vezes surge da nossa mente projetando-se no futuro, nos resultados, nos e se e nas possibilidades implacáveis de fracasso e desilusão. Essa projeção para o futuro pode nos paralisar de medo, enquanto nos obcecamos com as possíveis consequências de nossas ações em vez das ações em si. Vivemos em uma sociedade orientada para resultados, onde o fim frequentemente justifica os meios, o que pode nos levar a acreditar que se o resultado é incerto, a jornada não vale a pena. No entanto, uma citação estoica de Epicuro nos oferece uma diretriz clara. Não explique sua filosofia, viva-a. O estoicismo nos ensina a focar em nossos esforços e intenções, em vez dos resultados que não podemos controlar. Isso não significa que não devemos estabelecer metas ou aspirar a realizar coisas grandiosas, mas sim que o verdadeiro valor reside na qualidade do nosso esforço, na integridade de nossas ações e na virtude com a qual navegamos nosso caminho. Para aplicar essa técnica, cada vez que se encontrar pensando excessivamente sobre os resultados potenciais de seus esforços, redirecione conscientemente seus pensamentos para o esforço em si. Pergunte a si mesmo: estou dando o meu melhor? Estou agindo com boa intenção? Estou sendo fiel aos meus valores? Este enfoque consiste em estar completamente presente no processo, colocar o trabalho e saber que aí termina sua responsabilidade. Esse foco no esforço pode nos libertar das cadeias do excesso de pensamento, permitindo-nos estar no momento, dar o melhor de nós sem a sombra pesada do que poderia ser obscurecendo nossa experiência. Transforma nossas ações de simples passos em direção a um resultado em expressões do nosso caráter e compromisso. Com essa mudança de foco, descobrimos que o caminho não é apenas um meio para um fim, mas uma encarnação de viver com propósito, onde cada passo é um feito em si mesmo. Reenfocar sua energia. Alguma vez você já se encontrou preso em uma de e se e cenários apocalípticos, repetindo as mesmas preocupações uma e outra vez, até se sentir mentalmente exausto? É como ter múltiplas abas abertas em sua mente, cada uma com um vídeo reproduzindo em volume máximo, e parece que você não consegue pausar. Esse multitarefa mental é uma característica distintiva da vida moderna, onde a pressão para estar a par de tudo pode levar a um ciclo interminável de pensamentos excessivos. Mas, assim como uma mesa desordenada, uma mente desorganizada precisa ser arrumada. Redirecionar sua energia mental não se trata apenas de encontrar paz interior, mas de retomar o controle e silenciar o ruído interminável do que poderia ser, para que você possa apreciar o que é. Sêneca, outro sábio estoico, expressou sabedoria com suas palavras ao dizer: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Este conselho sábio serve como uma pedra angular para tomar o controle, redirecionar sua energia e parar de pensar excessivamente. Ancore-se no presente. Concentre-se em uma tarefa, mesmo que seja pequena, e direcione sua energia para concluí-la. Esse foco te afasta do redemoinho de pensamentos sobre o futuro e te traz para o agora. A aplicação prática é simples, mas profunda. Envolva-se em uma atividade que exija toda a sua atenção, como organizar seu espaço de trabalho,
dar uma caminhada vigorosa ou mergulhar em um bom livro. Essas ações demandam sua atenção no presente, não no amanhã ou no ontem. Ao alinhar seus pensamentos com suas ações, você não está apenas se distraindo, mas assumindo o controle de onde sua energia mental está sendo direcionada. Lembre-se, o estoicismo não trata de reprimir pensamentos, mas de administrá-los. Ao escolher onde investir sua energia mental, você pratica uma forma de disciplina mental. O objetivo não é eliminar completamente o pensamento excessivo, pois isso seria irrealista, mas sim reconhecer quando seus pensamentos não são úteis e ter as ferramentas para redirecioná-los. É como treinar um músculo. Quanto mais você exercita esse poder de redirecionamento, mais forte e resistente sua mente se torna. Você perceberá que a maré avassaladora do pensamento excessivo que antes dominava sua mente pode ser domada pouco a pouco com ações deliberadas e presença no momento. Visualize o excesso de pensamento como uma força externa, algo que se infiltra em sua mente como uma névoa que encobre um dia claro e ensolarado. Começa com uma única preocupação ou ideia, mas rapidamente se expande, tomando conta de sua mente como uma tempestade. No mundo atual, estamos constantemente bombardeados com informações, e nossas mentes se enchem de perguntas sobre o futuro e o que poderia ter sido. Marco Aurélio, o filósofo e imperador romano, uma vez disse que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Esta citação nos leva à nossa primeira técnica para combater o excesso de pensamento: visualizá-lo como uma força externa. Não se trata de transformar seus pensamentos em inimigos, mas de reconhecer que esses pensamentos invasivos não são o núcleo de quem você é. São intrusos em sua paz mental. Imagine esses pensamentos como nuvens que passam sobre uma majestosa montanha. Você é essa montanha, firme e inamovível, enquanto as nuvens se deslocam momentaneamente ao seu redor. Como você pode se defender desses intrusos? O estoicismo nos ensina a observar sem nos envolver emocionalmente. Você pode imaginar colocar esses pensamentos em uma bolha e vê-los flutuar para longe. Este exercício mental não apenas alivia seu peso, mas também reforça a compreensão de que os pensamentos são transitórios e só podem perturbar sua paz se você se apegar a eles e lhes der poder. Praticar esta visualização cria um reflexo mental que te ajuda a se desvincular e soltar esses pensamentos antes que se tornem uma tempestade emocional. À medida que você se torna melhor em se distinguir dessa avalanche de pensamentos excessivos, torna-se mais fácil ver que você não é simplesmente a soma de seus pensamentos. Esta distinção funciona como um escudo, semelhante aos tampões de ouvido em uma multidão ruidosa. É um esforço deliberado e contínuo que se fortalece com a prática diária. Quando você percebe que está pensando demais, pare e visualize esses pensamentos como ruído desnecessário e separado de quem você é na sua essência. Ao fazer isso, você não está apenas se protegendo contra o excesso de pensamento, mas também reivindicando seu território mental e sua paz, um passo de cada vez. Cada vez que pratica esta técnica, você fortalece sua capacidade de manter a calma e encontrar serenidade no meio do caos mental. Crie um período para se preocupar. É comum ter preocupações persistentes que incomodam nossa mente, como o zumbido de uma geladeira, sempre presentes e às vezes apenas perceptíveis, mas inegavelmente ali. Essas preocupações podem sequestrar nossos pensamentos a qualquer momento. Frequentemente, quando tentamos nos concentrar no trabalho, desfrutar do tempo com amigos ou até mesmo quando tentamos dormir. É como se nossa mente fosse um palco e essas preocupações fossem atores não convidados que não se vão. Mas considere a sabedoria do mestre estoico Epicteto. Se você quer melhorar, esteja contente em ser considerado tolo e estúpido. Esta citação é um lembrete audacioso de priorizar nossa paz mental sobre a preocupação em parecer complacentes ou ingênuos. Criar um período para se preocupar é uma forma estratégica de dar a essas preocupações seu momento no palco, mas apenas durante um bis, não como ato principal. Reserve um tempo específico cada dia, talvez 20 minutos à tarde, quando você se permite prestar toda a sua atenção a essas preocupações. Durante esse tempo, mergulhe em suas preocupações, examine suas raízes e até as anote. Do que você está realmente preocupado? Quão prováveis são esses cenários? O que você pode fazer a respeito? Esta sessão focada frequentemente revela que muitas de nossas preocupações são como sombras, aparentemente grandes, mas sem muita substância quando confrontadas diretamente.
Este processo também ensina sua mente que há um momento e um lugar para se preocupar, e não é durante todo o dia, todos os dias. Quando o período de preocupação termina, siga em frente. Você deu às suas preocupações seu tempo designado e agora pode colocá-las de lado. Compartimentar dessa maneira ajuda você a recuperar o controle sobre seu dia. O objetivo não é parar de se preocupar completamente, o que é impossível, mas ao conter suas preocupações, você reduz o impacto delas em sua vida. Esta técnica é como arrumar seu quarto mental, colocando os pensamentos em seus devidos lugares e desfrutando da tranquilidade do espaço organizado. É provável que você descubra que as preocupações perdem seu poder quando não são permitidas a vagar livremente, e a vida se torna um pouco mais leve e agradável. Descomponha pensamentos opressores em passos concretos. Quando o excesso de pensamento nos atinge, pode parecer que carregamos uma pedra gigante. O tamanho de nossas preocupações parece equivalente ao peso do mundo, e ficamos presos sob a densa nuvem de nossos próprios pensamentos. Esta sensação não é única. É uma condição humana compartilhada, agravada em um mundo que exige alto desempenho em todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, crescimento pessoal e status social. A pressão para se destacar pode nos paralisar com indecisão e medo. Como guia através desta névoa de excesso de pensamento, Marco Aurélio uma vez disse: "O obstáculo para a ação torna-se a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho." Esta profunda visão é a base para transformar pensamentos opressores em passos concretos. Quando sua mente está sobrecarregada com uma grande preocupação ou um problema complexo, o segredo é dividi-lo em partes menores e gerenciáveis. Pergunte a si mesmo: qual é o próximo passo que posso dar? Não se preocupe com os 5, 10 ou 20 passos à frente, apenas com o próximo. Focar em uma única ação pode parecer trivial, mas é um antídoto poderoso contra o excesso de pensamento. Ao se concentrar em uma ação, você direciona a energia de se preocupar para fazer algo. É como desenredar um grande nó, trabalhando em um pequeno emaranhado de cada vez. Você não está ignorando a complexidade de suas preocupações, mas sim navegando por elas com propósito e precisão. A beleza desta técnica está na sua simplicidade e eficácia. Cada pequeno passo que você dá acumula impulso, e ao olhar para trás, você percebe que aquela grande preocupação se tornou um monte de pequenas pedras. Você avançou passo a passo. Este método ensina paciência, resistência e confiança na sua capacidade de enfrentar desafios. De repente, o que antes parecia insuperável fica para trás, e o excesso de pensamento se transforma em um sentimento de realização e clareza. Busque sabedoria fora de si mesmo. Quando nos encontramos presos no turbilhão do excesso de pensamento, nossas mentes frequentemente se tornam um labirinto intrincado, onde cada esforço para encontrar uma saída parece nos levar a uma maior confusão e sobreanálise. Tentamos resolver um quebra-cabeça apenas para descobrir que as peças parecem se multiplicar sem fim, deixando-nos presos em um ciclo interminável. A essência do excesso de pensamento é um ciclo que começa e termina dentro dos limites de nossos próprios pensamentos, muitas vezes sem nos oferecer uma saída clara e definitiva. Um homem venerado por sua sabedoria nos deu um conselho inestimável: consulte um amigo em tudo, especialmente naqueles assuntos que te dizem respeito diretamente. Seu conselho pode ser útil onde seu próprio amor próprio poderia afetar seu julgamento. Estas palavras simples encapsulam uma verdade profunda que pode servir como bússola nas tempestuosas águas do excesso de pensamento. O estoicismo nos ensina que buscar perspectivas externas pode quebrar o ciclo interminável de ruminação. Esta perspicácia pode vir de um amigo com uma visão fresca, o conselho objetivo de um mentor ou a sabedoria atemporal encontrada na literatura. Para aplicar este princípio no contexto moderno, é crucial buscar a opinião de pessoas em quem confie e respeite. Isso poderia ser alguém do seu círculo próximo ou um profissional com a experiência necessária para guiá-lo. Compartilhar seus pensamentos com eles não apenas oferece clareza à medida que você articula o que está em sua mente, mas também abre a porta para receber feedback objetivo que poderia ter ignorado enquanto estava imerso no turbilhão de pensamentos. Esta técnica não só oferece soluções práticas, mas também nos lembra que a conexão humana é inestimável. Ao compartilhar nossas cargas com outros, elas frequentemente se tornam mais leves. Isso não representa uma fraqueza,
mas um reconhecimento da força coletiva que possuímos como seres sociais. Deixe que a sabedoria dos outros seja a luz que te guia fora das sombras do excesso de pensamento. Com cada conversa, você descobrirá que o quebra-cabeça se torna mais fácil de resolver. Não porque os problemas sejam menos complexos, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Na conexão com outros, você encontrará o apoio necessário para enfrentar até os desafios mais intrincados, e juntos encontrarão soluções que talvez não pudesse ver por si mesmo. Pratique o desconforto voluntário. O desconforto voluntário é uma estratégia poderosa para nos libertar do ciclo de sobreanálise que nos captura. Quando enfrentamos situações desconfortáveis ou mudanças na vida, nossas mentes tendem a criar cenários imaginários repetidamente, tentando antecipar cada possível resultado e se preparando para qualquer desconforto imaginável. Esta constante ruminação mental pode ser exaustiva e nos mantém presos em nossa zona de conforto, uma espécie de prisão mental onde o crescimento pessoal está estagnado e a sobreanálise atua como carcereiro. Enfrentar conscientemente o desconforto voluntário permite-nos treinar nossas mentes para lidar com a incerteza e reduzir a sobreanálise. Trata-se de realizar pequenas ações escolhidas que nos tiram de nossa zona de conforto, ensinando-nos resiliência e adaptabilidade no processo. Para integrar esta prática na vida moderna, você pode começar com algo pequeno, como tomar um banho frio, dormir sem travesseiro ou caminhar em vez de dirigir. Fazer algo que perturbe sua rotina habitual e sentar-se com qualquer sentimento que surja sem se julgar. É importante entender que esta prática não visa puni-lo, mas sim demonstrar a si mesmo que o desconforto não é tão aterrorizante quanto sua mente sobreanalítica o pinta. O desconforto voluntário tem um efeito paradoxal. Ao se expor rotineiramente ao desconforto, o desconhecido torna-se familiar e sua mente aprende a se acalmar. Você se torna menos reativo à mudança e mais focado no que pode controlar, suas respostas e atitudes frente a situações difíceis. Este poderoso ajuste de perspectiva não só reduz a sobreanálise, mas também constrói um núcleo interno de força e resiliência que não se abala pelas flutuações naturais das circunstâncias da vida. Ao praticar o desconforto voluntário, você se torna mais capaz de enfrentar desafios, aceitar o desconhecido e encontrar paz em meio à incerteza. Com o tempo, esta prática oferece uma sensação profunda de confiança e força interior em todas as facetas da vida. Refletir sobre a transitoriedade da vida. Quando nos encontramos presos na tempestade do excesso de pensamento, geralmente é porque nos focamos demais nos detalhes minuciosos de nossas vidas, perdendo de vista o panorama geral. Nossos pensamentos tornam-se um emaranhado de e se e o que vai acontecer, o que nos faz perder a perspectiva. Essa visão microscópica pode fazer com que até os menores problemas pareçam insuperáveis, consumindo nosso espaço mental e energia. Sêneca escreveu uma vez: "Não nos foi dada uma vida curta, mas nós a fazemos curta. Não estamos mal providos, mas mal gastamos o que temos." Este lembrete nos encoraja a refletir sobre a natureza fugaz de nossa existência. Cada momento dedicado ao excesso de pensamento é um momento não vivido plenamente, uma porção de vida que não se saboreou. O estoicismo nos instiga a nos perguntarmos se nossas preocupações terão algum peso na linha temporal de nossa vida. Para contrariar o excesso de pensamento, devemos dar um passo atrás regularmente e considerar nossa vida em sua totalidade, reconhecendo que muitas das coisas que ocupam nossos pensamentos são transitórias e, a longo prazo, insignificantes. Quando se sentir sobrecarregado por seus pensamentos, pare e lembre-se de que a vida é fugaz. Pergunte a si mesmo se este momento de excesso de pensamento realmente vale o tempo limitado que você tem. Refletir sobre a transitoriedade da vida nos ajuda a priorizar naturalmente nossas experiências e preocupações. Isso não é um convite para tornar-se sombrio ou indiferente, mas sim para apreciar o presente e focar no que realmente importa. É um poderoso antídoto contra o excesso de pensamento porque alinha nossa atenção com o presente, nossa atenção com o agora e diminui o peso das ansiedades focadas no futuro. Permita que a natureza efêmera da vida não seja uma fonte de ansiedade, mas uma tela em que você pinta com as cores vivas da presença e da vida comprometida. Agradeço por assistir o vídeo até o final e convido todos a se inscreverem no canal Despertar Reflexões.
para mais discussões enriquecedoras. Até o próximo vídeo.